Série As 7 Cartas às Igrejas da Ásia. Episódio 5. Tiatira, a igreja que tolerou Jezabel. Ao anjo da igreja em Tiatira, amor crescente, mas compromisso mortal. Imagine uma igreja que está crescendo, não apenas numericamente, mas espiritualmente. Suas últimas obras são maiores que as primeiras. Amor, fé, serviço, perseverança, todas essas virtudes estão aumentando. Externamente, parece um modelo de comunidade cristã saudável e vibrante. Mas há um câncer crescendo silenciosamente em seu ventre. Uma mulher, influente, carismática, possivelmente rica, se autoproclamou profetisa e está ensinando servos de Deus a se prostituírem espiritualmente e a participarem de festas idolátricas. E a igreja? A igreja a tolera, não porque concordam com ela, mas porque confrontá-la seria inconveniente, custoso, divisivo. Esta é Tiatira. E Cristo, com olhos como chama de fogo, que penetram até as profundezas mais escondidas, envia uma mensagem devastadora. Eu sondo mentes e corações, e darei a cada um segundo suas obras. Se Éfeso perdeu o amor, se Pérgamo tolerou falsa doutrina, Tiatira eleva isso a outro nível. Tolerância não apenas de ensino errado, mas de uma falsa profetisa operando com autoridade, seduzindo deliberadamente os servos de Deus. E o nome que Cristo lhe dá não é arbitrário: Jezabel. O mesmo nome da rainha fenícia que trouxe culto a Baal para Israel, assassinou profetas de Deus e morreu devorada por cães. Bem-vindos ao episódio mais perturbador sobre liderança herética feminina e tolerância eclesiástica mortal. Bem-vindos à Carta à Igreja de Tiatira. Tiatira, a cidade das guildas comerciais. Tiatira, ou Thyatira, em grego, era uma cidade relativamente pequena e sem grande importância política ou religiosa quando comparada às gigantes Éfeso, Esmirna ou Pérgamo. Localizada a aproximadamente 65 quilômetros a sudoeste de Pérgamo, no vale do rio Lico, Tiatira funcionava primordialmente como cidade de fronteira militar e centro comercial manufatureiro. Originalmente chamada Pelópia ou Semiramis, foi renomeada Thyatira por Seleuco I, Nicator, por volta de 290 a.C. O nome significa literalmente sacrifício de trabalho ou sacrifício contínuo, uma profecia não intencional da realidade espiritual que se desenvolveria ali. Durante o período romano, Tiatira foi destruída por um grande terremoto no reinado de Augusto, mas foi reconstruída com ajuda imperial. Hoje, a moderna cidade turca de Akhisar, Castelo Branco, ocupa o mesmo local, mas com aproximadamente 100 mil habitantes. Pouquíssimas ruínas antigas permanecem visíveis, diferente das impressionantes ruínas de Éfeso ou Pérgamo. Mas o que torna Tiatira absolutamente fascinante e espiritualmente perigosa para cristãos era sua estrutura econômica única. As guildas, sindicatos antigos com religião embutida. Tiatira era sede de mais guildas comerciais do que qualquer outra cidade da Ásia Menor. Descobertas arqueológicas, particularmente inscrições preservadas, revelam a existência de associações profissionais de trabalhadores da lã, do couro, do linho, do bronze, de modistas, tintureiros, olheiros, padeiros, curtidores, tecelões e até traficantes de escravos. Mais da metade das inscrições encontradas relacionam-se especificamente com produção de tecidos e tingimento. E aqui está o detalhe crucial que você precisa entender para compreender o dilema dos cristãos de Tiatira. Essas guildas não eram apenas sindicatos econômicos, eram organizações socio-religiosas. Participar de uma guilda significava acesso a trabalho, proteção mútua, benefícios econômicos, rede de contatos, essencialmente sobrevivência econômica. Recusar-se a participar era como, no contexto moderno, recusar-se a ter registro profissional ou carteira de trabalho. Você seria sistematicamente excluído do mercado. Mas participar exigia compromissos espirituais. Cada guilda tinha seu deus patrono. Periodicamente realizavam banquetes obrigatórios, geralmente em templos pagãos ou, se em casas particulares, sempre iniciados e concluídos com atos religiosos formais.
A carne servida era invariavelmente carne sacrificada aos ídolos, e frequentemente esses banquetes terminavam em bebediça e imoralidade sexual ritualística. Para um cristão de Tiatira, o dilema era brutal. Participar das guildas significava comprometer a fé, comer carne sacrificada aos ídolos, participar de rituais pagãos, potencialmente se envolver em imoralidade. E é precisamente neste contexto que surge Jezabel. Lídia de Tiatira, o contexto positivo. Antes de falarmos de Jezabel, precisamos mencionar outra mulher de Tiatira, esta fiel e honrada nas Escrituras, Lídia. Atos 16:14 nos apresenta ela. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia foi a primeira convertida europeia de Paulo, batizada em Filipos. Observe os detalhes. Lídia era vendedora de púrpura, tecidos tingidos com a cor púrpura, produto de luxo extremamente caro. A púrpura verdadeira era extraída de moluscos marinhos e custava uma fortuna. Tiatira, no interior, produzia uma versão mais acessível, extraída de raízes vegetais, ainda assim, produto de alto valor. Lídia era, portanto, uma mulher de negócios bem-sucedida, possivelmente rica. E ela era membro de uma guilda, necessariamente. Ninguém vendia púrpura de Tiatira sem estar associado à corporação dos tintureiros. Mas Lídia era temente a Deus, prosélita judaica ou simpatizante do judaísmo. Quando ouviu o evangelho, abraçou Cristo completamente. Possivelmente foi Lídia quem, ao retornar a Tiatira, plantou a semente da igreja cristã ali. Mas aqui está a ironia trágica. Décadas depois, outra mulher, também possivelmente rica, também possivelmente ligada às guildas comerciais, estaria usando influência para ensinar compromisso, não fidelidade. Onde Lídia usou riqueza para servir o evangelho, Jezabel usava influência para corromper a igreja. Jezabel histórica, a rainha que Cristo evoca. Para entender a gravidade do nome Jezabel aplicado à falsa profetisa de Tiatira, precisamos conhecer a Jezabel original. Ela foi príncipe da Fenícia, filha de Etibaal, rei de Sidom, sacerdote de Astarote. Seu casamento com Acabe, rei de Israel, 874 a 553 a.C., foi uma aliança política que se tornaria catástrofe espiritual. Jezabel trouxe consigo o culto a Baal, Melcarte, deus da tempestade, da fertilidade, adorado através de prostituição ritual e sacrifícios humanos. Ela construiu templos a Baal em Israel, sustentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá às custas do erário público e sistematicamente perseguiu e assassinou os profetas de Yahvé. Somente 100 profetas sobreviveram escondidos em cavernas por Obadias. Seu principal adversário foi Elias. No Monte Carmelo, Elias desafiou os 450 profetas de Baal, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Baal não respondeu. Yahvé enviou fogo do céu, consumindo sacrifício, altar e até as pedras. O povo proclamou: "O Senhor é Deus." Elias executou os profetas de Baal. Quando Jezabel soube, jurou: "Façam-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a vida de cada um deles." Elias fugiu aterrorizado. Mas o crime mais hediondo de Jezabel foi o assassinato de Nabote. Acabe desejava a vinha de Nabote, adjacente ao palácio. Nabote recusou vender. Era herança familiar, protegida pela lei mosaica. Acabe ficou deprimido. Jezabel desprezou sua fraqueza. "Você não é rei de Israel? Levante-se, coma e alegre-se. Eu lhe darei a vinha de Nabote." Ela forjou cartas em nome de Acabe, subornou testemunhas falsas e Nabote foi apedrejado sob acusação de blasfêmia. Acabe tomou a vinha. Elias profetizou o julgamento. "No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue." E sobre Jezabel, os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Anos depois, Jeú, ungido rei por ordem divina, executou o julgamento. Quando chegou a Jezreel, Jezabel pintou os olhos e se enfeitou, zombando dele da janela. Jeú gritou aos eunucos:
Quem está do meu lado?" Eles a jogaram para baixo. Seu sangue esparramou na parede. Os cavalos a pisotearam e, quando foram enterrá-la, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o restante. Este é o nome que Cristo usa para a falsa profetisa de Tiatira. Não é hipérbole, é identificação profética. Como Jezabel histórica seduziu Israel à idolatria e imoralidade, a Jezabel de Tiatira estava seduzindo a igreja. A apresentação de Cristo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: "Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido." Esta é a única carta das 7 onde Cristo se identifica explicitamente como o Filho de Deus, Huiostou Theou. Não filho do homem, mas filho de Deus, divindade plena, autoridade absoluta. Para uma igreja onde falsa profecia operava com pretensão de autoridade divina, Cristo estabelece hierarquia. Ele é o único Filho verdadeiro de Deus. Qualquer outro que reivindique autoridade profética está subordinado a ele e será julgado por ele. Olhos como chama de fogo. Optalmos, outou, ros, floga puros. Não é visão superficial, é penetração absoluta. Fogo purifica e destrói. Cristo vê através de máscaras religiosas, aparências piedosas, linguagem espiritual sofisticada. Ele vê motivações, intenções, pecados ocultos, compromissos secretos. Para uma igreja tolerando falsa profecia, essa apresentação é aterrorizante. Pés semelhantes ao bronze polido. Podes autu homoioi roicaucholibano. Bronze polido, refinado no fogo, usado para pisar e esmagar. Simboliza julgamento inabalável. Cristo não apenas vê o pecado, ele o esmaga. E aqueles que promovem heresia na igreja serão pisoteados. O elogio, crescimento espiritual genuíno. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui está algo extraordinário. Das 7 igrejas, Tiatira recebe o elogio mais extenso. 5 virtudes são listadas: amor, fé, serviço, perseverança e obras crescentes. E observe o contraste devastador com Éfeso. Éfeso havia abandonado o primeiro amor e suas obras haviam diminuído. Tiatira mantinha o amor e suas obras estavam aumentando. Amor, agape, amor sacrificial, autoesquecimento, centrado nos outros. Fé, pistes, confiança genuína em Deus, fidelidade a Cristo. Serviço, diaconia, ministério prático, servir ativamente às necessidades do corpo. Perseverança, upomone, resistência sob pressão, não desistir. E o clímax, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Crescimento, progressão, não estagnação ou declínio. Isso é igreja saudável externamente. Então, qual é o problema? Por que Cristo, após elogio tão extenso, dirá: "Tenho, porém, contra ti"? Porque é possível ter amor genuíno, fé verdadeira, serviço fiel e ainda assim tolerar heresia mortal. Virtudes não imunizam contra erro doutrinário. Crescimento quantitativo não garante saúde teológica. E tolerância de falsa profecia pode destruir tudo o que foi construído. A repreensão. Tolerância de Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Tenho contra ti, eko katassu, a mesma frase usada em Pérgamo.
Mas aqui, o pecado é ainda mais grave. Pérgamo tolerava alguns que sustentavam doutrina falsa. Tiatira tolera uma falsa profetisa operando com autoridade reconhecida. Essa mulher, Jezabel, Tengunaika e Isabel, provavelmente não era seu nome real. Cristo usa Jezabel como identificação profética do caráter e função dela. Quem era ela? As escrituras não especificam, mas podemos inferir. Provavelmente uma mulher rica, possivelmente ligada às guildas comerciais, carismática, eloquente, influente. E ela se declara profetisa, Legusan Helten Prophetin, autonomeação. Ninguém a comissionou, Deus não a enviou, ela se autoproclamou. E o que ela ensinava? Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mesmas duas coisas que os nicolaítos e seguidores de Balaão promoviam. Qual era o argumento teológico de Jezabel? Algo assim: vocês são cristãos espirituais, maduros. Sua salvação é pela graça, não por obras. Participar dos banquetes das guildas não afeta sua alma. A carne sacrificada aos ídolos é apenas carne. Os ídolos não são nada. E se houver imoralidade nesses eventos, seu espírito permanece puro. Além disso, como vocês testemunharão para os pagãos se não participarem da vida social deles? Como sustentarão suas famílias se forem excluídos das guildas? Era teologia sofisticada, pragmática, sedutoramente razoável. Mas era mentira satânica. Não era liberdade cristã, era licenciosidade. Não era contextualização cultural, era compromisso idolátrico. Oportunidade desperdiçada e julgamento iminente. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Dei-lhe tempo eidoka aute chronon, graça, paciência divina. Cristo não a julgou imediatamente. Ele lhe deu oportunidade de arrependimento, mas ela não quer arrepender-se. O telei metanoseia. Não é não consegue, é não quer. Rejeição deliberada, obstinada. Ela conhece a verdade e escolhe a mentira. Então, o julgamento é triplo e progressivo. Primeiro, eis que a prostro de cama, balo auten eis clinen, pode significar leito de doença ou cama de adultério transformada em leito de julgamento. Ela promoveu imoralidade, será julgada em relação a isso. Segundo, os que com ela adulteram, seus seguidores, aqueles que abraçaram seu ensino, em grande tribulação, Flipsin Megalen. Não apenas ela será julgada, aqueles que a seguiram compartilharão o julgamento, caso não se arrependam. Ainda há porta aberta, mas estreita e fechando rapidamente. Terceiro, e mais aterrorizante, matarei os seus filhos. Tatekna autes apikoteino entanato. Filhos, pode ser literal ou metafórico. Descendentes biológicos ou discípulos espirituais, aqueles completamente formados em sua doutrina. A palavra apikoteino significa matar definitivamente. E a frase entanato, com morte ou pela morte, enfatiza a finalidade absoluta. E o propósito? Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Nefros e cardias, literalmente rins e corações, metáfora hebraica para as partes mais íntimas do ser, emoções, vontades, pensamentos secretos. Cristo não julga aparências, ele julga realidades ocultas. E o julgamento de Jezabel será tão público, tão dramático, que todas as 7 igrejas aprenderão a lição.
esperança para o remanescente fiel. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Mas há esperança. Cristo não condena a igreja inteira. Ele distingue, vós outros, os demais, umen delego tois loipos. Havia um remanescente em Tiatira que rejeitava Jezabel, que não abraçava sua doutrina, que permanecia fiel. E sobre eles, Cristo diz algo intrigante, que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Tabatea tu Sataná os legussem. O que são as profundezas de Satanás? Há duas interpretações principais. Primeira interpretação. Os seguidores de Jezabel chamavam seu ensino de as profundezas de Deus, conhecimento secreto, mistérios espirituais profundos que apenas os maduros poderiam entender. Era linguagem gnóstica. Eles diziam, precisamos conhecer profundamente o mal para vencê-lo. Precisamos experimentar o pecado para superá-lo. Cristo inverte a retórica deles. Vocês chamam isso de profundezas de Deus? Eu chamo de profundezas de Satanás. Segunda interpretação. Profundezas de Satanás refere-se à estratégia satânica profunda de sedução, não perseguição aberta, que fortalece a igreja, mas compromisso sutil, que corrompe por dentro. Era a mesma estratégia de Balaão. Não amaldiçoe Israel diretamente, seduza-o indiretamente. E aos fiéis, Cristo diz, outra carga não jogarei sobre vós, ou balo e fi umas alubaros. Não há requisitos adicionais complicados, apenas conservai o que tendes. Cratessate o eschete. Segurem firme, não soltem a verdade, resistam, não cedam à pressão de Jezabel. Promessas ao vencedor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A promessa para o vencedor de Tiatira é tripla e poderosamente política. Primeira, autoridade sobre as nações. Exousian ep ton et non. Não apenas salvação individual, autoridade governamental no reino futuro de Cristo. Segunda, com cetro de ferro. Habdu siderá. Referência ao Salmo 2, salmo messiânico sobre o reinado do ungido de Deus. O cetro de ferro simboliza a autoridade inabalável, julgamento que não pode ser resistido. Tiatira era a cidade militar. A metáfora ressoava. E aqueles que resistiram à autoridade falsa de Jezabel receberão a autoridade verdadeira de Cristo. Terceira, a estrela da manhã. Ton astera ton proinon. Esta é a promessa mais misteriosa e bela. Em Apocalipse 22:16, Cristo declara: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Cristo. Ele não dá algo, ele dá a si mesmo. Intimidade suprema, relacionamento eterno, posse do possuidor. Jezabel hoje, falsos mestres na igreja contemporânea. Tiatira não é apenas história antiga. Jezabel está viva e operando em igrejas hoje, talvez não com o mesmo nome, mas com a mesma estratégia. Sedução sutil disfarçada de maturidade espiritual, compromisso com o mundo apresentado como contextualização cultural, tolerância de pecado vendida como graça. Hoje, Jezabel ensina, Deus entende sua situação, Ele não espera que você abandone relacionamento sexual fora do casamento, Ele sabe suas necessidades. A Bíblia foi escrita em contexto cultural antigo, precisamos reinterpretar para nossa era. Julgamento é falta de amor. Igreja acolhedora não confronta pecado. Você pode ser cristão e viver exatamente como o mundo vive. É liberdade em Cristo. E igreja tolera, não confronta, não disciplina, porque Jezabel geralmente é carismática, influente, financeiramente poderosa. Confrontá-la resultaria em divisão, perda de membros, diminuição de ofertas, problemas legais, campanha negativa nas redes sociais. Então, toleramos. E Cristo diz, tenho contra ti, amor que protege.
Tiatira nos ensina que tolerância não é virtude quando se trata de heresia. Paulo escreveu em 1 Coríntios 5 sobre disciplina eclesiástica. Expulsem o perverso do meio de vocês, não com ódio, não com crueldade, mas com firmeza que protege o rebanho. Disciplina bíblica tem 3 propósitos: restaurar o pecador através do choque do confronto amoroso, proteger a congregação da contaminação doutrinária e moral e honrar o nome de Cristo publicamente. Não é vingança, é cirurgia espiritual. Mas igrejas contemporâneas perderam coragem de disciplinar. Resultado? Jezabéis operam com impunidade, falsas doutrinas se espalham, membros são seduzidos e Cristo observa com olhos de fogo, sondando mentes e corações, preparando o julgamento. O que aprendemos sobre Tiatira? Conhecemos a cidade, centro manufatureiro com guildas comerciais poderosas que exigiam participação em festas idolátricas. Vimos Lídia, a vendedora fiel de púrpura que usou riqueza para servir o evangelho. Conhecemos Jezabel histórica, rainha que trouxe Baal para Israel e foi devorada por cães. E dissecamos a carta. Cristo se apresenta como Filho de Deus, com olhos de fogo e pés de bronze. Ele elogia amor, fé, serviço, perseverança crescentes, mas repreende tolerância de Jezabel, falsa profetisa seduzindo servos de Deus à idolatria e imoralidade. Julgamento triplo anunciado, esperança para remanescente fiel, promessa de autoridade sobre as nações e posse da estrela da manhã. A grande lição: virtudes genuínas não imunizam contra a heresia tolerada. Crescimento externo não garante saúde doutrinária. E Cristo julga não apenas hereges, mas aqueles que os toleram. Mas se Tiatira tinha vida real misturada com tolerância mortal, a próxima igreja é ainda mais trágica. Externamente, Sardes tinha reputação impressionante. Todos a conheciam, todos falavam bem dela. Mas Cristo pronuncia o diagnóstico mais devastador de todas as 7 cartas. Tens nome de que vives e estás morto. No próximo episódio, vamos visitar Sardes, a igreja com o nome de viva, mas morta. Uma igreja de aparências, reputação sem realidade, religiosidade sem vida. E Cristo dirá: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Vá aos comentários e responda: qual é a diferença entre graça que restaura e tolerância que destrói? Use a hashtag Não Tolere Jezabel. E ore por igrejas que estão lutando contra falsos mestres infiltrados. Se esta mensagem confrontou você, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações e caminhe comigo pelas 7 igrejas. Que o Senhor nos conceda olhos de fogo para discernir verdade de mentira, profetas verdadeiros de falsos. Que tenhamos amor suficiente para restaurar pecadores, mas coragem suficiente para expulsar hereges impenitentes. Que nossas virtudes genuínas sejam acompanhadas de vigilância teológica e que, ao final, recebamos não apenas recompensas, mas a estrela da manhã, o próprio Cristo, em comunhão eterna. Até Sardes. Que a graça, a verdade e a santidade do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.